Oi, Danila. Tudo bem, doutora Tatiane? Tudo jóia com você? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Queria Obri- agradecer o convite, né? Eu me sinto, assim, muito honrada, né, em ter recebido aí o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês aí, com a Integrity. Eu que agradeço aí você ter aceitado o nosso convite. De você poder participar aqui conosco, falar um pouco, compartilhar da sua experiência profissional no âmbito de gestão de risco e controles internos, né, no âmbito da gestão empresarial, no âmbito público, né, que você tem essa experiência tão vasta, né, então vamos conversar um pouquinho aqui. Então, gente, hoje nós estamos recebendo a Danila Duarte, é uma experiente profissional, né? Ela tem toda uma assessoria no âmbito de controles internos, gestão de riscos, né? Ela é certificada em compliance, né? Especialista em auditorias internas e também públicas, em contas públicas, né? O currículo dela é bem vasto, né? E hoje nossa live fica bastante interessante por causa disso. Então, aproveitem aí para compartilhar essa live, para poder tirar essas dúvidas conosco, né? E curta aqui conosco, para a gente poder ter esse feedback do assunto. Então, Daniela, aproveitando, né, que a gente vai falar sobre o nosso tema, que é gestão empresarial, né, gestão de risco, controles internos, explica um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência no âmbito da prática, né, o que você já viu, né, o que você faz hoje, fala um pouquinho de você. Certo. Tatiane, engraçado que muitas pessoas me perguntam se a minha formação é em direito, né? Uhum, E de fato não é, né? A minha formação é em contabilidade. E eu descobri essa paixão e descobri que eu tinha afinidade com a contabilidade quando eu tinha 15 anos. que Né? Meu legal. pai, ele é contador e Uhum, com 14 anos a gente trabalhava muito cedo, né? Então eu trabalhei com ele desde os 14 anos, então a gente viajava muito. Eu comecei a uhum, aprender sobre contabilidade. E aí com 15 anos eu consegui fechar o meu primeiro balancete, era numa prefeitura, né? E uhum, eu naquela época eu percebi assim, olha, eu acho que eu tenho jeito para isso, né? E uhum, aí com o tempo eu continuei a trabalhar com meu pai na área de contabilidade e descobri realmente que era uma área que eu era de fato apaixonada, né? apaixonada. Uhum, Exatamente. E aí eu me formei em contabilidade, trabalhei muitos anos como contadora. Tive a grata experiência de ter trabalhado em organizações do primeiro, do segundo e do terceiro setor, né? E uhum, quanto contadora, a gente precisa conhecer muito bem os processos internos, né? Até porque uhum, quem assina o balanço é o contador, né? Então ele precisa sim, saber como que foi feito, por exemplo, a contagem do estoque lá na ponta, né? E uhum, como funcionam os controles internos, e muitas vezes não é só saber como funciona, mas implementar controles internos que não são, às vezes, contábeis, né? uhum, Apoiar áreas a implementar controles internos de todas as organizações. Então, a gente uhum, tem uma base muito formada em controles internos, né? Depois uhum, de alguns anos, não é que eu cansei da contabilidade, mas eu descobri o compliance, que né? legal. E descobri que Uhum, a experiência que eu tinha na contabilidade poderia muito contribuir legal. na área de compliance. E aí comecei a estudar e descobri uma nova paixão. Né? Eu Uhum. brinco que quem trabalha com compliance, eu acho que não larga mais essa área. É uma paixão para a vida, né? É É uma área que fornece muitos desafios, muita dor de Uhum, cabeça, imagina. mas muita alegria. Né? Esses dias eu estava comentando com alguém que a alegria de quando a gente está implementando compliance é a gente vê a coisa dando Vai certo. acontecer certo. É ver que realmente aquilo que a gente planejou está sendo executado, que a Cuidado. alta Uhum. está comprometida, que os funcionários estão comprometidos. Isso Alta realmente direção. isso realmente traz para a gente muita alegria, né? Então eu descobri que compliance também
é uma paixão. Aí, a partir daí, a gente estudou para conseguir aprovações no Conselho Federal de Contabilidade. Então, hoje eu sou cadastrada no CFC como auditora, né, também como auditora ISO 37001, que é Sistema de Gestão Anti-Suborno, né, que aí seria uma das muitas normas certificáveis na área de compliance. A gente tem outras normas, mas a única, de fato, que é certificada seria a ISO 37001. Então, também sou auditora na ISO. Então, acho que um resumo da minha história foi bem resumido, porque tem muita coisa a mais. Detalhes dessa história. Com certeza. Mas, assim, compartilha pra gente, assim, da sua experiência, quais foram os desafios que você teve no âmbito privado, do âmbito público, principalmente na questão de controles internos e na auditoria. Explica pra gente um pouquinho. Sabe, eu acho que os desafios na área privada quanto na área pública, eles são os mesmos, né? Quando a gente vai implementar controle interno, a primeira coisa a gente precisa entender o porquê do controle interno. Não sei se você já viu empresas, por exemplo, que têm controles que, se você perguntar para que serve, ninguém sabe para que serve. Então você chega e pergunta assim, mas com esse relatório aqui, por que você precisa desse relatório? E aí tem pessoas que falam, não sei para que é esse relatório. E nesse relatório, por que você pede essa informação? Não sei por que tem essa informação. Então, acho que o grande desafio é as pessoas que estão implementando esse controle interno, que vão operacionalizar, saber o porquê do controle interno. Eu também que a gente tem, às vezes, controles, não sei se você já ouviu falar, mas chama controle enxuga-gelo. Controle enxuga-gelo é aquele que você é repetitivo e que ele não resolve nada. As pessoas lá na conta, elas sabem que existe, né? Mas elas não sabem para quê. Então, ao implementar o controle interno, o primeiro desafio é saber o porquê está sendo implementado, o que ele vai resolver, que risco que ele vai mitigar, né? E realmente esse controle ele precisa ser entendido por todos. Né? Acho que é o primeiro desafio, e aí eu vejo esse desafio tanto na área pública quanto privada, essa situação de saber o porquê e ser entendido. Né? Os controles gelos, né, que eu estava falando. Eu já vi organizações que implementaram controles internos, e aí você pergunta assim, mas esse controle, ele está resolvendo o seu problema? Porque esse controle interno, ele tem que resolver um problema. Se ele não está resolvendo um problema, ele não está sendo efetivo. Né? Então, é necessário avaliar esse controle interno. Né? E aí você chega em determinadas organizações e verifica que esse controle, ele não está resolvendo ali determinada situação. E a gente brinca que é o controle enxuga-gelo, que você repete ele todos os dias, mas ele, de fato, ele não contribui em nada. E aí você cria um calhamaço de procedimentos internos, de manuais, que, de fato, eles não são utilizados. Eles ficam na gaveta, eles não são entendidos, e, na verdade, foi uma perca de tempo. Né? Esses aí são os controles internos enxuga-gelos. Enxuga-gelo. E tem também aqueles controles internos, né, na famosa tentativa de se gastar menos, né, de fazer aqueles controles internos de prateleira, né, você vende e acha que vai surtir resultado, da mesma forma do compliance, né, de prateleira. E também o inverso disso, né, às vezes eu já vi organizações implementando controles internos caríssimos, né, e aí uma das regras básicas e princípios que a gente estuda ao implementar o controle interno é analisar o custo-benefício desse controle. Né? Então, às vezes, você tem um risco, você implementa o controle, mas o custo-benefício realmente não compensa. E aí vai ser um controle que você investiu, né, e talvez realmente ali uma solução mais simples resolveria também o problema. E tem aquela famosa ideia, né, que precisa muito mudar essa cultura de hoje em dia, é de achar que por ser um organismo pequeno, ele não precisa desses controles internos, né, dessa gestão de riscos, né? Não, mas eu não preciso disso, para quê? Como que você resolve isso, né? Tati, as empresas pequenas, né, normalmente você tem ali o patrão, o empresário, né, e você tem poucos funcionários. Né? Às vezes, quando são
os funcionários, o empresário, ele consegue acompanhar tudo. E normalmente, talvez, ele também faz tudo, né? Tudo, É ele tá que tudo faz, na mesma... é ele que faz a compra, ele que faz o pagamento, né? Então, ele faz. Mas, no momento que a empresa ela vai ampliando, o empresário ele distancia um pouco do setor de compras. Não tem Ele mais braço, distancia, né? ele vai distanciando, de fato, da base da empresa, né? E isso é um processo de crescimento normal, né? Mas o que que acontece? Aonde tem pessoas tem risco, né? Aonde tem pessoas tem risco de fraude, risco de conluio, De né? erro, Pessoas né? intencionais ou não. Exato. E o que que as empresas precisam entender? Que o funcionário, ele passa, mas a empresa fica. Fica E às vezes eu também já junto com o verifiquei passivo, né? muito que o conhecimento sobre o processo na empresa, às vezes está muito na cabeça do colaborador, né? Não tem nada escrito, Quando não tem um relatório de como é que faz, os procedimentos um internos, passo a passo, um passo. fluxo, né? Então, se você perguntar, fulano, como que faz o processo de aquisição de compras no valor X? Não sei porque fulano foi demitido, é ele que fazia, Fazia. né? Então, Agora não tem mais ninguém que faz. se precisa se entender que o processo de trabalho ele tem que ser escrito, ele tem que ser conhecido e ele é um dado da organização, Organização. né? E que se a pessoa for embora, não vai levar junto com ela, né? Exatamente. Né? Acho que outra confusão que tem muito, né, apesar não só de ser pequenas, mas grandes também, de confundir as funções do controle interno com a da auditoria interna e engloba tudo dentro de um setor só, sendo que isso, né, e pode causar muitos prejuízos para dentro de uma empresa, né? Eu vou acrescentar mais ainda o mito que você está colocando, diferenciar auditoria interna, controle interno e controles internos de cada setor. Setor, Né? cada setor tem que ter seu módulo, né? Existem os controles internos, que é de cada departamento, né? Existe um setor que é denominado controle interno, aonde o setor ele vai verificar se as despesas e as receitas realmente cumpriram toda a base legal, toda a base normativa interna, né? Toda a questão regulatória que está sujeita àquela empresa. E existe a auditoria interna. A auditoria interna, como que funciona o trabalho da auditoria interna? Ela vai trabalhar de uma forma diferente do controle interno. Eu costumo falar que controle interno ele é preventivo porque ele consegue barrar antes de pagar, né? Então ele verifica um processo antes de autorizar o pagamento, é ele que diz se o processo está apto ou se não está apto para o pagamento. Então eu digo que é um trabalho mais preventivo. O controle interno ele consegue realizar um aspecto pedagógico também de ensinamento, de treinamento, de controles internos também. E a auditoria interna, ela trabalha diferente, né? A auditoria interna, ela vai trabalhar com uma amostra, né? Então, ela vai delimitar ali qual é a amostra que ela vai trabalhar durante aquele ano. Ela trabalha com auditoria, né? A ferramenta básica do auditor. Então, ela vai delimitar no plano de auditoria quais são as áreas que vão ser auditadas, né? Então, é uma sistemática diferente. E o principal ponto é que a auditoria interna, ela trabalha depois que o fato já aconteceu. Então, observe que, enquanto o controle interno ele já tem um aspecto mais preventivo, a auditoria interna já é mais corretivo. Né? Então, ela verifica depois que, de fato, o evento já aconteceu. Mas muita gente confunde isso, Tati. Tem gente que não sabe, por exemplo, a diferença do controle interno, um relatório que tem em cada setor, com o departamento de controle interno e também a função da auditoria interna. Auditoria interna. Inclusive, acaba gerando até medo nos próprios funcionários, aqueles que já fazem algum tipo de controle. Aí, quando acaba sendo contratado um auditor de alguma forma, esse funcionário vai acabar tirando o meu emprego, ele vai fazer as coisas que eu já faço. E você sabe que eu acho que eu, enquanto fui contadora, eu sempre fui auditada. E eu achava muito bom ser auditada. Né? Eu tive a grata experiência de trabalhar com auditores que tinham um perfil diferente do perfil que a gente via antigamente, porque antigamente a gente tinha um perfil que você já
já teve contato com auditores, né? Antigamente, o auditor, ele tinha um perfil de fiscalizatório, né? Então, ele chegava com aquela pompa toda, e aí, onde ele passava, todo colocando mundo medo no todo mundo. Nos bastidores. O auditor chegou, arruma tudo, o auditor chegou. Então, existia um certo medo. Eu sabia que o auditor vinha semana que vem, já tinha que organizar tudo, porque o auditor ia chegar. Né? Então, existia um certo medo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com auditores que não eram assim. Né? E eu acho que é por isso que eu nunca tive medo de auditor, e por isso que eu fui trabalhar com auditoria, né? E sou auditora. Entrou no meio, né? A minha experiência foi muito boa com os auditores, né? E aí, assim, o auditor hoje, ele precisa mudar a visão. Né? Eu não sei se você já viu as 3 linhas. As 3 linhas de defesa. Elas foram aprovadas agora, em julho de 2020 mesmo, né? Muito recente. E antes, as 3 linhas de defesa, chamava 3 linhas de defesa. Hoje já não chama mais. Mesmo. Hoje já é 3 linhas. Então, acabou aquela visão de defender, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Não tá para defender, e sim para agregar valor. Agregar mais valor para a empresa. Que é o objetivo dos controles internos, né? Eu penso que a auditoria interna, ela existe para agregar valor. Né? E daí, os funcionários, os colaboradores realmente não precisam ter medo do auditor. Né? O auditor hoje tem que ser visto como um consultor. Né? Uma pessoa ali... para ajudar, né, a empresa, né, a crescer. Tem um perfil consultivo. Exatamente. Diferente do que antigamente. Exatamente. Inclusive, nosso tema está lá como linha de defesa, mas eu tinha estudado como 3 linhas de defesa e descobri recente que agora mudou, que é só 3 linhas. Mas é bacana, é bom saber isso. É uma alteração muito recente, então muita gente ainda não está sabendo. Que não é mais 3 linhas de defesa, e sim 3 linhas. Né? Esse foco de que realmente não é para defender ninguém, sim para agregar valor. Agregar valor. Todas as 3 linhas estão ali para agregar valor. Agregar valor. Tá, joia. Então vamos fazer umas perguntinhas aqui que eu recebi do pessoal. Que legal. Marcela tá aí, minha prima, Paula. Eu falo que a Paula é minha prima. Marcela tá também com a gente. Da NACO entrou. Também tá legal o negócio aqui. Vamos entrando, gente. Vamos compartilhar ideias. O que você acha, quais seriam os principais pontos que devem ser considerados para definir os processos mais relevantes para terem os riscos gerenciados? Processos relevantes e riscos gerenciados. Existem metodologias de priorização de processos, né? Então, vamos lá, empresas muito grandes que você não consegue implementar a gestão de riscos, existem normas que orientam a priorização de processos, né? E aí é feito um cálculo da importância do processo, né? Eu gosto muito de uma metodologia que a gente verifica se você parar o seu setor financeiro, você consegue, na verdade, parar o seu setor financeiro por quantos dias, né? Eu consigo parar ele somente por 2, 3 dias. Esse é o meu limite máximo que eu consigo parar. E aí você vai tentando, na verdade, quais são nas organizações os processos prioritários. Então, existem várias metodologias onde pode, sim, priorizar processos, né? Claro que, se for empresas pequenas, eu entendo que não existe a necessidade de você priorizar, né? Mas empresas muito robustas, o ideal realmente na gestão de riscos é você priorizar processos. Priorizar processos. Bacana. E assim, até que ponto que você poderia, na questão de priorizar processos, utilizar, que a própria TCU, né, defende, até orienta a utilização do COSO? Eu não sei se existiriam outras formas de se fazer que não seja pelo COSO. O que você acha? Sim, a gente tem o COSO 1, né? COSO 1, ele trouxe um foco muito grande na parte de controles internos, né? A gente tem também o COSO RM, que ele traz muito forte a questão da estratégia, ele fala de risco inerente, risco residual, mas a gente tem a ISO 31000, né? Que é uma das metodologias que eu mais gosto de utilizar, porque é uma norma
reconhecida internacionalmente, né? Uhum. É uma norma muito fácil de ser aplicada. É uma norma que pode ser aplicada em qualquer organização, independente do porte. Existe um mito que fala que a ISO 31000 ela seria só para empresas grandes, na verdade não Grandes. é. Já Uhum. aplicou a ISO 31000 em empresas de 2 funcionários. Então, a gente consegue, de fato, implementar em qualquer porte, né? É de fácil aplicação também, de fácil entendimento. Então, eu gosto muito da Uhum. ISO 31000 pela Uhum. facilidade, por ser uma norma de fato reconhecida, né? Uhum. Compreendo. Bom, vamos para a próxima, então, aqui. O método utilizado para avaliar riscos em processos é o mesmo utilizado para os riscos nos objetivos estratégicos? Sim, a ISO ela pode ser utilizada em projetos, em processos, tá? É claro Uhum. que vai variar como você identifica, por exemplo, o escopo, o contexto e o critério que está previsto na ISO 31000. Se for um Uhum. projeto, a gente utiliza outra ferramenta, né? Ferramenta. Existem ferramentas como o Canvas, Projeto, né? Que você Uhum. pode utilizar para delimitar ali qual vai ser o escopo, contexto e critério. Mas a ISO 31000, ela também não fala quais as ferramentas que você tem que utilizar. Isso vai muito de Uhum. quem está implementando, né? Então, a ISO fala de várias ferramentas. Então, é a Uhum. empresa que vai definir qual ferramenta utilizar. Mas, de Uhum. fato, a ISO pode ser aplicada em projeto, processo, tá? Uhum. Qualquer atividade, inclusive. Uhum, entendo. E assim, essa forma de você visualizar e gerenciar riscos numa empresa pequena, qual seria a melhor forma de você agregar valor, assim, e de você ver sentido e trazer conhecimento e fazer com que os funcionários sigam junto, não só a alta administração? O que acontece, Tatiane? Trazendo também os pilares do compliance, né? Não existe Uhum, nenhum processo que você vai implementar numa organização se não tiver a alta direção então, patrocinando, não só financeiramente, mas patrocinando, participando de todos os processos, né? uhum, Então, assim, como experiência, eu já implementei principalmente a ISO 31000, a gestão de riscos, em empresas onde a gente vivenciou, na verdade, 2 cenários. Né? Um cenário que a alta direção realmente participou, né? E aí você viu resultados maravilhosos da gestão de riscos, né? Você uhum, viu problemas sendo resolvidos, e às vezes problemas que estavam ali guardadinhos ali debaixo do tapete, mas ninguém tinha visto, mas se materializasse poderia realmente oferecer uhum, riscos muito grandes, né? Mas eu já vi uhum, também empresas aonde a autodireção também não patrocinou a implementação da gestão de riscos, né? Então, uhum. eu acho que o ponto principal para agregar valor é, de fato, a alta direção comprar a ideia e querer Botona fazer. the top, né? Casos, por exemplo, de você identificar um risco e o empresário ficar extremamente surpreso, e também, em alguns casos, eu já vi empresário ficando com raiva, né? Mas aí, no momento que você demonstra o porquê que ele está correndo risco, né? Uhum. Aí a pessoa vai se acalmando e tudo. Mas, assim, são vários tipos de temperamentos que a gente lida aí Sim. na parte de gestão de riscos, né? E Não em só você tem relação que lidar com riscos, você tem que lidar com as pessoas, né? aos funcionários, eu vejo, em todos os casos que eu participei, os funcionários muito comprometidos com Uhum. a identificação de riscos, e com, às vezes, alguns com medo da alta direção, medo De de se retaliação, né? retalhar por estar, é, é, na verdade, Expondo algum. falando, expondo, né? E Uhum. aí eu já vi casos que a gente já teve que meio que puxar a orelha da alta direção, porque a alta direção queria brigar e falar assim, mas por que fulano não me falou? Né? Por que Barrando, né? não me procurou? Mas Uhum. não é por aí, né? Acho que o momento de falar sobre risco era aquele, né? E aí Uhum. as coisas ficam se acalmando e tudo. Mas eu vejo que na maior parte dos casos os funcionários realmente são muito comprometidos. Né? Uhum. Assim, na verdade, Tatiana,
O que a gente sempre conversa com os funcionários é, todo mundo corre risco, né? A gente vai no shopping, a gente está correndo risco. Vai na feira, a gente está correndo risco. Os negócios também têm riscos, né? E querendo ou não... iniciar uma atividade, né? Você está já acontecendo um risco já, né? Você tem que eliminar a fonte, então você não tem atividade, né? E querendo ou não, o funcionário, ele se preocupa sim com o emprego dele, né? E fazer gestão de riscos garante a continuidade do negócio, né? Então, eu estou antecipando um problema que pode acontecer no futuro, né? E gerenciando esse risco, né? Se ele se materializar, eu já tenho ferramentas que eu vou fazer para mitigar aquele risco, né? E aí os funcionários se sentem muito comprometidos, porque eles se sentem como se estivessem defendendo e cuidando do local de trabalho. Afinal de contas, é o emprego deles, né? É que até a necessidade de você, até próprio do controle interno, né, da auditoria, trabalhar de forma conjunta com o compliance para fazer com que haja essa mudança de cultura dentro da instituição, né, porque se você, havendo essa mudança de cultura na instituição, né, você agrega mais valor e você faz com que os funcionários gostem de trabalhar na empresa que tem, respeitem e queiram com que continue com esse tipo de trabalho, né, e vão se esforçar para aquilo, né, e ajudar, inclusive, o trabalho da gente, né. Sim. Eu acho assim, cada um tem seu papel, né? A área de compliance tem o seu papel, a área de auditoria interna tem o seu papel, né? Organizações que têm também o controle interno também tem o seu papel, né? E cabe a cada um trabalhar em conjunto com um único objetivo, né? Que é proteger e salvaguardar a organização. Né? Então, e cumprir com as diretrizes, né? Da instituição, das metas, das políticas, né? Isso mesmo. Isso aí, então vamos lá. Existe sempre aquela coisa, né, que a gente precisa, né, desses controles internos, desses procedimentos internos. Existiria alguma forma da gente gerenciar riscos sem ter procedimentos e controles internos já estabelecidos dentro de uma instituição? Possível, né? Acho muito difícil, né? O controle interno, ele existe porque existe risco, né? Então, se existe um objetivo, existe um risco. Se existe um risco, existe um controle interno, né? E um apoia o outro. E aí o controle interno, ele vem como uma ferramenta realmente para apoiar o monitoramento. Assessorar a alta administração, né? Exatamente, de dar segurança, né? Então, assim, se a gente fosse falar em benefícios de controle interno, eu gosto muito de falar realmente da prevenção contra fraudes, né? Então, os controles internos, eles vão prevenir a organização aí em relação às fraudes, né? Porque no momento que eu implemento o controle interno, eu preciso treinar o colaborador, né? Eu preciso verificar, a auditoria, ela também fica ali no radar, né? Buscando ali dentro das amostras o que de fato, onde teve falha, onde teve erro, né? Que o controle interno, ele possibilita também a continuidade de qualquer negócio. Então, não tem como você pensar num negócio a longo prazo se você não tem controle interno. Né? Então, e fazer... Como que você tem, por exemplo, um controle, um contas a receber, onde você não controla o que você tem para receber, né? Onde você não controla a sua inadimplência, onde você não tem um processo de cobrança estruturado, né? Contas a pagar, como que você tem um financeiro com contas a pagar, aonde você não controla ali as obrigações financeiras que você tem, né? Se você não paga as suas obrigações, você vai estar incorrendo em multas e juros, em processos, né? Então não tem como uma organização viver sem controle interno, né? Então por isso que eu falo a questão trabalhista, que eu acho que é muito mais difícil, né, nessa questão, né? Saber lidar com o funcionário, que isso envolve na questão passiva, e tem a questão tributária, né, que acaba gerando, vai virando uma bola de neve, né? Ponto é que os controles internos também eles fornecem uma razoável confiança nos dados que são gerados, né? Então você tem relatórios que estão dentro de sistemas, né? Você tem os próprios demonstrativos financeiros, contábeis, né? Então esses relatórios eles precisam ter uma informação com qualidade, né? E como que essa informação ela é permeada de qualidade? No momento que você tem controles internos confiáveis, né, que fez com que aquela informação realmente fosse
confiável. Fora isso também, eu gosto muito de falar que controle interno a gente consegue reduzir custos. Lembra que eu falei, por exemplo, de controles de enxuga-gelos? Muitas vezes eu já vi empresas, os controles de enxuga-gelos que não servem para nada, que ele só está custando para você. Às vezes tem empresas que pagam sistemas, Tati, que não usa. Às vezes está pagando e nem sabe que está pagando. Então, implementou o sistema achando que ia resolver uma situação e não resolveu. O sistema que for gerar um relatório, e aí realmente o relatório foi implementado e ele não atende a necessidade. Então, ele reduz custos também. No momento que você tem controles internos efetivos, a gente tem redução de custos também. De que formas a gente tem a instrução normativa da CGU, né, de 2016, ela influencia diretamente no âmbito das estatais. Você acha que ela agrega valor de alguma forma no âmbito privado? Eu acho que serve de boas práticas, né? A CGU, assim, a gente tem acompanhado o trabalho que a CGU tem feito, principalmente na área de compliance, na área de riscos. Eu acho que para o setor privado realmente serve como um norte, né? Eu já vi, por exemplo, colegas que estavam iniciando o trabalho de compliance, de risco, de controle interno, e utilizou muito o trabalho da CGU, né? Realmente, porque que agrega, né? Agrega valor. Bacana, Exatamente. muito bacana. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Mas assim, em questão, tanto no âmbito da CGU, você acha que seria melhor a questão do uso da ISO 19600, no caso da gestão de riscos, assim? Ou a CGU? A ISO 19600 ela vai ser descontinuada. Né? Então, acredito, ela vai ser continuada. Então, o que está sendo já discutido nos comitês é a implementação de uma nova norma, que seria a ISO 37301. Né? E aí, justamente, então, assim, a gente nem trabalha com a ISO 19600, porque, de fato, existe a previsão de final desse ano ela ser descontinuada. Entendi. E qual seria o objetivo dessa nova ISO agora? Na verdade, qual é o novo... a nova ISO, ela vai trazer, eu acho que uma junção, né, da 19600, trazendo diretrizes, né, e eu acho que também trazendo algo também da ISO 37001, né, mas é em diretrizes de compliance, né, e eu acredito também que vai ser, tá, uma norma certificável, tá, a 37301. Bacana, que coisa boa. E tem a previsão para elas virem? Estão falando que final desse ano, né? Só que em virtude da pandemia, muitas coisas, muitos cronogramas são alterados, né? Eu acredito em relação à ISO também. Mas existe a previsão para o final do ano. Que legal, nossa, boas notícias, olha só, a live trazendo sempre novos aprendizados. A ISO falando, né, que a ISO 19600 era somente, né? Então ela não era uma norma certificada, ela fornecia diretriz. E aí a norma 37301, ela vai vir realmente com uma norma onde vai ser possível a certificação. Olha que coisa boa. Então, assim, até nessa questão, assim, você fazendo essa certificação, então a ausência dos controles internos, eles vão até suplantar a matriz de custo de uma implantação, né? De você conseguir fazer um controle interno com essa certificação, essa ideia de que a matriz de custo de uma implementação de um controle interno adequado vai vir por água abaixo, né? De certa forma. Eu acho que é muito cedo, né, para a gente descartar, né, essa questão da matriz de custos, né? Eu acho que vier que a gente entender direitinho a norma, que a gente vai poder realmente ter uma opinião sobre isso, né? A Alice está falando, a ISO 13301 será o real stand para o sistema de gestão. Isso mesmo. A gente hoje tem a ISO 37001, que é do sistema de gestão anti-suborno, né, que ela trata especificamente do suborno. E a 37301, ela vai vir aí com o sistema de gestão de compliance, eu acredito. Né? Bacana, bem bacana. Vamos aqui para mais algumas perguntas, vamos ver.
É, ah, eu Obrigada, acho Liz, pela contribuição. Não, foi ótimo. Muito obrigada a todos aí pela participação, todo mundo entrando com alguma pergunta, com alguma manifestação. É muito bom saber que tem pessoas participando e contribuindo aqui conosco. Muito bom. Era isso. Faz muito sentido que você que falou conosco dessa nova ISO e de todos esses benefícios que os controles internos e que a gestão de riscos podem vir a trazer, né, na implementação de uma empresa, seja ela pequena, seja ela grande, né, e das auditorias internas e não fazer essa confusão desses setores, né, e ter essa participação junto com a alta administração, ter a participação de toda os funcionários, para ter esse time coeso, né, e fazer com que haja um crescimento sustentável, tanto porque, assim, não só o compliance, né, é um caminho sem volta, mas creio que também a gestão estratégica é um caminho sem volta, né, você pensar sempre a longo prazo e crescer de forma sustentável, pensando também nos seus stakeholders, nos seus consumidores, acho que é a melhor forma de você ter um organismo adequado para o futuro. Agora que todo mundo tem sempre com olhos vistos, hoje tudo está na mídia, né? Então, se você querer crescer de uma forma adequada e com uma orientação profissional, sempre vai ser melhor, né? Verdade, Paty. Eu sempre falo que controle interno não é um bicho-papão, né? Ele realmente ele tem que cumprir a sua função. Se ele não está cumprindo a sua função, algo está errado. Ele tem a Uhum, função de apoiar a organização, né, a ter continuidade, a ter eficiência, a ter mais qualidade. E aí, de fato, se esse controle não está trazendo isso, ele é um controle enxuga-gelo, que ele precisa uhum, realmente ser revisto, né? Controle interno, ele não pode ter para as organizações um custo muito alto, tem que ser avaliado o custo-benefício, né? Existem uhum, vários tipos de controle e não dá para viver, né? Nenhuma organização pode garantir essa continuidade se não tiver controle interno, né? O sim, controle interno, ele apoia a gestão de riscos, no sentido de preparar a empresa para enfrentar a, os riscos, né, que foram de fato materializados ou não, ou prevenir de que esses riscos realmente se materializem, né? inclusive fazer o Então, controle dos impactos que esses riscos podem vir a surgir, né, exatamente, só na própria imagem, né, da instituição. exatamente, exatamente. Tanto os controles preventivos como os controles atenuantes, né? Então, de Uhum, fato, ele apoia a gestão de riscos aí, a garantir para as organizações uma continuidade, sustentabilidade, né? verdade, exatamente. Olha, foi muito bom o nosso bate-papo, gostei muito. Muito obrigada pelas explicações. A gente sempre aprende muito com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, trazer sempre novas experiências aqui da sua prática aí no meio. E abro espaço para novas lives, para a gente continuar aí aprendendo bastante com você, tá bom? Obrigada, Tati. Eu agradeço o convite mais uma vez. Uma alegria muito grande em estar aqui falando um pouquinho sobre controle interno, sobre gestão de riscos. Estou à disposição, né? E para a gente fazer aí essa troca de conhecimento, tá? Um abraço grande aí Ah, para o pessoal da Integrity, para todos que estão assistindo aí, a assistindo. Gabriela, minha prima, a Paula, a Elise, o Marcelo. A prima aí. Foi muito bacana, foi muito legal. Muito obrigada mais uma vez e vamos marcar uma próxima. Beijo. Tchau, tchau, Beijo. tchau. Pessoal, um abraço para a Esther também. Beijo.